Olá, seja muito bem-vindo a essa segunda temporada do programa Domingo em Família, aqui na Igreja da Cidade Online. O intuito deste programa é poder encorajar você e a sua família. Nós, como Ministério Herança Real, estaremos aqui para interagir com você no chat. O nosso time está a postos. Deixe a sua pergunta, seu comentário e mesmo um pedido de oração. Cremos que Deus tem algo muito especial para estes convidados que teremos aqui. Como será especial esse tempo? Sem dúvida nenhuma, Vivian, é o ano da palavra e da família. E o programa Domingo em Família é uma ferramenta do céu para abençoar as famílias. E Vivian, como que será o programa de hoje? Quem será convidado? Hoje será muito especial, teremos Kelly Subirá. Uau. E ela trará um tema muito relevante. Como conduzir e ensinar aos seus filhos desenvolverem um chamado em ambientes proféticos. A nossa família é um ambiente profético. Por quê? Porque ali nós declaramos algo sobre os nossos filhos. Então estamos aqui com muitas expectativas e eu também quero que você tenha essa expectativa para o que vamos assistir a partir de agora. Vamos assistir então. Uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. A Igreja da Cidade é uma inspiração para nós. Toda a liderança, representados na pessoa do pastor Carlito, da pastora Leila, realmente são homens e mulheres de Deus que nos inspiram. Pastor Carlito e pastora Leila também têm uma família linda, os filhos, todos tementes ao Senhor, e isso é o que nós buscamos como famílias de Deus. Nesse momento, nós vamos estar falando sobre como nós podemos conduzir e ensinar os nossos filhos para que eles se desenvolvam dentro do chamado, que Deus tem para a vida deles num ambiente profético. E eu queria desenvolver essa palavra baseada no Salmo 127,4, que diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O primeiro tópico que eu quero falar aqui é que as flechas, elas são dadas a guerreiros, A flecha dada em mão de criança é um desperdício, flechas dadas para qualquer pessoa que não saiba o poder que ela tem ou não saiba como administrar uma flecha é desperdiçado. Então, nós como pais, nós precisamos ter maturidade, precisamos crescer, precisamos nos deixar realmente sermos trabalhados, e isso é um desafio para todos nós. Eu me lembro que quando fui mãe, bem cedo pela primeira vez, aos 22 anos, quando eu tive Israel, eu me sentia assim, muito desafiada a crescer como pessoa, a me tornar uma filha de Deus melhor, uma esposa melhor, porque eu sabia que agora eu tinha um parzinho de olhos me observando em tudo que eu fazia. E depois de 3 anos veio também a Alissa, minha segunda filha, e aí como menina eu tinha aquele olhar também de ser um referencial de mulher de Deus para a vida dela. E isso é é como uma válvula propulsora para todos nós pais de nos aperfeiçoarmos. Em cada fase da nossa vida, Deus sabe como mexer conosco e nos fazer continuar crescendo, Eu vejo que depois que os filhos crescem, vem a idade dos pais mais maduros, que precisam também de um olhar, de cuidado, e tudo isso nos faz apertar cantinhos novos e diferentes do nosso coração, para que a gente possa continuar se desenvolvendo como pessoas, como filhos de Deus. E na questão dos pais, os guerreiros que recebem essa flecha, nós precisamos entender que realmente é uma honra, Os filhos são herança do Senhor, mas também é um desafio, uma grande responsabilidade. E muitos pais, eles têm realmente medo, desse momento, dessa responsabilidade tão grande, porque você olha para os filhos como aqueles seres que precisam de você, da sua condução, precisam realmente desse direcionamento. E muitas vezes nós nos sentimos tão limitados e tão pequenos, e nós somos de fato, Nós precisamos investir em conhecimento, e tem muitos livros bons que fazem esse papel, mas o livro dos livros, que é a palavra de Deus, ela é recheada de princípios, que nos norteiam em como educar os nossos filhos, que são os princípios de vida, os fundamentos mesmo para qualquer família cristã, e nós precisamos nos apegar realmente a esses princípios e vivê-los, porque o ensino mais consistente não é aquele que nós falamos somente, mas é aquele que nós praticamos. Eu sou pedagoga também, como educadora em sala de aula, e depois como educadora em casa, eu pude perceber e colocar em prática essa verdade, que o ensino mais consistente é aquele que acontece baseado em exemplo, aquele que muitas vezes nós falamos, mas a gente reforça com a nossa ação, e muitas coisas os nossos filhos vão aprender só pela observação também, só porque nos vem fazendo. Tem uma porção da palavra de Deus que está no Salmo 112, 1 e 2, que me trazem uma boa base para que nós possamos nos ver como esses pais guerreiros. Como é que nós podemos saber que nós alcançamos essa medida, de poder nos tornarmos realmente uma referência para os nossos filhos e saber que nós estamos trilhando o caminho certo? Eu gosto dessa verdade que diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor
e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Então, quando eu penso nesses guerreiros que recebem essa flecha, né, esses filhos que são como flecha realmente em nossas mãos, eu penso que essa é a base que nós podemos ter de avaliação para saber se nós estamos sendo realmente esses guerreiros, esses valentes, né? Porque a palavra fala que aquele que teme ao Senhor e tem prazer no seu mandamento terá uma geração, terá os seus filhos poderosos. E é o que nós desejamos, que nossos filhos possam vencer as batalhas da vida, que os nossos filhos possam cumprir os sonhos e os propósitos que Deus tem para cada um deles. Então, para isso, nós precisamos mergulhar em Deus, né, e crescermos a ponto de nos tornarmos realmente aquele tipo de filho para Deus que tem prazer naquilo que Ele ordenou, nas leis de Deus, né? E para isso, eu acho que só realmente quem ama muito seu pai pode chegar nesse lugar, né? Muitos filhos de Deus ainda têm tido um amor bem pequenininho que precisa crescer num relacionamento mais consistente com Deus, e aí se depara com os mandamentos e pensa que as leis de Deus são somente, sabe, cortação assim, do barato da vida, tipo, você não pode mentir, mas era tão bom mentir, você não pode, você tem que perdoar, puxa, mas é tão difícil perdoar. Mas quando a gente ama muito a Deus, essas coisas que parecem tão difíceis se tornam prazerosas, porque você ama tanto, né, que você faz tudo isso que Deus nos ensina. Né, você guarda o seu coração, você guarda os seus olhos, você guarda a sua boca, você põe um freio na tua língua, e isso tudo você fala, eu sei que o coração de Deus está sendo realmente agradado com essas ações, então se torna um prazer, né? E quando esse tipo de homem e de mulher, né, que conseguem ter essa alegria nos mandamentos de Deus, se tornam um referencial, realmente para os seus filhos, porque eles acessam esse lugar da presença de Deus, porque é só quem consegue manter um relacionamento íntimo com Deus que vai poder ter esse tipo de amor para com Deus, de se alegrar nos mandamentos dele, né? Então, quando você aciona essa fonte de poder que é o relacionamento íntimo com Deus, você vai poder ter filhos poderosos na terra, né? Quando a gente conhece o poder de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter uma forma de instigar o coração dos nossos filhos, de atrair o coração dos nossos filhos para que eles também possam mergulhar nessa mesma fonte, nesse mesmo lugar, na presença de Deus, e eles vão aprender também a ter prazer nas coisas de Deus. Então é um ensino prático, como eu falei anteriormente, e nós como guerreiros precisamos ter coragem, né? Nós precisamos contar realmente com a direção de Deus, com a inspiração, com a fundamentação que vem através da palavra dele, e saber que nós podemos sim ser esses ousados valentes aí, que vão dar conta de lançar essas flechas tão preciosas que são os nossos filhos, para que eles sejam realmente, né, pessoas que façam diferença nessa geração, nesse tempo que eles estão aqui. Um segundo aspecto que eu quero que nós possamos meditar juntos aqui é como preparar essas flechas. O preparo da flecha é um momento muito decisivo para que o desempenho da flecha possa ter êxito ou não, né? Então, nós precisamos entender que esse tempo que os filhos crescem, muitas vezes a gente está tão estressado, tão cansado. Os primeiros anos, eu me lembro, né, quantas noites acordado, quantas vezes repetindo as mesmas coisas, os mesmos nãos, né, os mesmos sims, você tem que, porque é certo, né, mas isso vale muito a pena. Essa fase da preparação é o que vai realmente definir lá na frente, né? Nós não podemos achar que educar os nossos filhos é um ato somente momentâneo. A educação dos filhos é algo que tem que ter uma visão a longo prazo, né? Você repete as mesmas coisas, você repete as mesmas verdades, né? Para que lá na frente ele se torne uma pessoa cujas aquelas características trabalhadas façam parte do seu ser, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar. Que nós possamos realmente ensinar os nossos filhos. O preparar da flecha é esse ensino constante, repetitivo. Eu gosto muito da porção que está em Deuteronômio 6, os versículos 6 e 7, que diz assim: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A palavra está falando, olha, a palavra de Deus, ela está plantada no teu coração e você vai transmitir para os seus filhos de que forma? Falando dessa palavra o tempo todo, levantando, andando pelo caminho. Então, todo o tempo,
é um bom momento para você estar trazendo os princípios da palavra de Deus à tona desde quando eles são pequenos. Uma das coisas que eu acho muito importante nós considerarmos educando filhos é que os nossos filhos precisam de um trilho claro. Então, a mesma linguagem que eles vão ouvir quando bebê vai ser a linguagem bíblica e de princípio que ele vai ouvir na infância, depois na adolescência e depois na juventude. Um trilho consistente, seguro, que eles vão realmente somente andar, sabe? Algumas vezes a gente vai começar a falar uma instrução e eles vão quase repetir junto com a gente, que tipo assim, você já falou tantas vezes, mas é isso mesmo, sabe? A segurança que nós temos de educar, né, de preparar as nossas flechas à luz da palavra de Deus é algo tão precioso, né? Porque nós temos ali, são anos, né, de educação sendo testada à luz da palavra, e todo homem e mulher que ousa disciplinar os seus filhos, né, vão poder receber a bênção de Deus, porque a gente faz a nossa parte, né, mas a gente pode confiar que Deus vai fazer a dele de guardá-los, né? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, e mesmo quando for grande. Então a nossa parte é ensiná-los, né? Isso cabe a nós no papel de pai e mãe. E eu estava pesquisando algumas coisas, algumas peculiaridades do trabalhar da flecha, e eu achei alguns aspectos tão interessantes, alguns bem lógicos, bem simples, mas que vale a pena ser considerados, né? O galho, quando ele é escolhido para ser feito uma flecha, ele precisa ser o mais reto possível. Quanto mais reto um galho, né, mais, melhor vai ser o resultado ali da flecha. Imagina se você pegar um galho todo encurvado ali, que flecha que sai dali, não é mesmo? Então, assim, o que eu fiquei pensando sobre isso é que os nossos filhos, eles precisam desse alinhamento, né? Nós sabemos que quando uma plantinha está crescendo, é hora, se você vê que ela está ali envergando, é hora de você dar uma amarradinha, de você dar consistência para que ela possa crescer ali retinha, né? E nós podemos fazer isso e devemos fazer isso com os nossos filhos. Quando eles estão crescendo, desde pequeno eles começam a demonstrar, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o meu filho mentir, ele era tão pequenininho, e eu fiquei tão triste aquele dia, porque eu falei, pensa uma criança que teve oração todos os dias, que estava na barriga, antes de existir, né? E desde que ele nasceu, ainda bebê, nós já líamos a Bíblia para ele, nós já ensinávamos os princípios da palavra de Deus, e eu me lembro que no final de culto, ele chutou a canela de um amigo, né? E eu lembro que eu estava conversando com alguns irmãos, eu vi aquela cena e ele veio chorando para mim, falando, mamãe, ele me bateu. Gente, eu quase chorei. Eu falei, não é possível que essa criança abençoada, né, está mentindo na cara dura. E eu ainda como uma boa mãe, né, que nós temos uma capacidade assim super interessante de acreditar nos nossos filhos, assim, com todas as nossas forças. Eu fui lá ainda, eu me lembro que eu abaixei e falei, filho, você está trocando. Você bateu nele, porque eu achei que ele tinha só falado a frase errada, porque ele ainda era pequeno. E ele falou, não, mamãe, ele me bateu. E eu falei, e eu fiquei ali, sabe, insistindo, foi você que fez isso, você bateu nele. E ele chorava assim como uma vítima, e eu tive que pegá-lo muito firmemente, eu pedi licença na conversa, eu lembro que eu fui no canto, eu falei, a mamãe viu o que aconteceu, e você vai ter que ir lá pedir desculpa. E ele falava que não, e aquilo foi muito assustador. Eu falei, como pode essa natureza pecaminosa estar ali dentro? Então eu lembro que eu tive que fazer umas primeiras amarraçõezinhas nessa vara que estava crescendo, né? Eu tive que corrigi-lo, e ajudá-lo a ir lá pedir perdão para a criança que ele tinha chutado, mas eu vi como é necessário esses ajustes para que a vara cresça reta, sabe? Para que a gente possa fazer esse lançamento lá na frente com mais, assim, tranquilidade, com mais certeza de que o alvo vai ser acertado. O trabalho é feito continuamente. Um outro aspecto é que quanto mais dura a madeira, né, mais também o melhor resultado vai ser alcançado. Então, quando a vara está verde ainda, quando aquela madeirinha ainda está verde, ela pode ser acelerado o processo para que ela chegue nesse ponto de dureza necessário para a flecha, passando pelo fogo. Eu achei isso tão interessante, né? Porque esse fogo para mim representa mesmo esse lugar da presença de Deus, onde Ele nos trata, nos sara. E nós tivemos um exemplo quando o nosso filho ainda muito cedo ele decidiu, né, que ele gostaria de se casar porque ele tinha encontrado uma moça que toda a família celebrava, a esposa dele, é filha dos nossos pastores, né, e ele estava ainda com 18 anos. Então o meu marido, que é um homem muito sábio, um homem de Deus, ele reconheceu que poderia sim dar sequência naquele projeto, porque nós tínhamos muita paz sobre a escolha dele, mas que o nosso filho Israel precisaria passar pela estufa. E essa madeirinha para a flecha, ele precisava ser acelerada, e eu me lembro que, né, ele estabeleceu algumas regras com o nosso filho, porque ele morava fora nesse período, né, que foi assim, um jogo mais duro, mas isso foi conversado, e eu lembro quando meu esposo sentou com o meu filho e falou, olha, você quer isso? Então você vai entrar na estufa, eu vou jogar duro com você, para que você possa estar pronto para essa próxima fase. E muitas vezes nós queremos poupar os nossos filhos, né? E daí quando nós os lançamos, às vezes não vai ter todo o desempenho, porque nós não permitimos a
dureza que era necessária para a vida. Nós sabemos que a vida não é fácil, né? Não é fácil mesmo, ela requer essa dureza, esse amadurecimento, e é tão triste que nós temos visto tantas pessoas imaturas realmente, em todas as esferas da sociedade. A gente vê, atuações de pessoas que poderiam estar apresentando, né, um outro aspecto se talvez tivessem tido a oportunidade de ter pais mais firmes, que os ajudassem a ter a dureza necessária para esse momento do lançamento. Então, que a gente não tenha dozinho, sabe? Eu sei que tem muitos pais que são firmes e são excelentes nessa questão, né, de permitir que os seus filhos cresçam. Eu me lembro que uma vez eu fiquei tão chocada vendo uma psicóloga falar, durante uma reportagem assim na TV, de algumas crianças. Foi uma fase que aqui no Brasil nós vimos vários adolescentes assim, atacando violentamente outros adolescentes, até a morte mesmo. E aí foram ver o que estava, foram 3, eu acho que, notícias próximas, e essa psicóloga estava falando de uma geração que não é contrariada nunca. Então, quando as razões pelas quais esses adolescentes tinham atacado em 3 ocasiões distintas eram coisas assim tão banais. Uma delas é porque o amigo que foi morto, né, ele tinha dado em cima de uma ex-namorada que ele tinha tido adolescente. Então, assim, uma geração que não aprendeu não, que não aprendeu limite, que não aprendeu perder as coisas, e tudo isso faz parte da vida, né? Então, nós precisamos sim permitir que os nossos filhos passem por alguns sofrimentos, os ajudando, dando apoio, mas entendendo que faz parte da vida. Faz parte da vida a gente perder, faz parte da vida a gente levar não, faz parte não conseguir, sabe? E depois a gente continua se esforçando, foca aquilo que é prioridade e segue. Então, que nós não tenhamos assim dó de ver os nossos filhos passarem por esse processo, né, onde eles se tornam aptos para a vida adulta, que eles alcançam essa maturidade, essa dureza necessária para um bom voo, para atingir o alvo, né? Uma outra coisa que define o sucesso ali de uma flecha é quão lisa ela está, né? Quanto mais talhada ela for, quanto mais lisinha ela estiver, melhor vai ser esse voo também. Então, esse olhar muito detalhado sobre vários aspectos, sabe, dos nossos filhos, não deixe passar coisinhas, porque eu sei que é trabalhoso educar os nossos filhos, sabe, é bem trabalhoso mesmo, sabe, você ter esse olhar que você fala, puxa, olha, ele não arrumou a cama legal hoje, tá dando migué, sabe, só Deus, você volta lá e você fala, vem, vamos conversar? Tem que arrumar melhor, não tá legal isso aqui, vai ter que refazer, sabe, às vezes a gente tem filhos realmente maravilhosos, obedientes, que você fala, puxa, mas já faz tanto. E sabe, eu vou deixar passar hoje, porque afinal de contas já tá arrumando, já tá melhor que a maioria. Mas quanto mais lisinho tiver, lembre disso, melhor vai ser o voo, sabe? Quanto mais você marca em cima, quanto mais excelência você requer, não como num grau de, sabe, eu não tô falando de um grau de exigência inatingido, mas coisas que são cabíveis, coisas que são, sabe, às vezes você percebe assim uma enrolação, uma falta de cuidado com pontualidade, essas coisas elas precisam ser observadas, trabalhadas, né? A gente às vezes deixa passar coisas que a gente precisa e podemos assim, dar uma atenção, cuidar, para que lá na frente isso venha a ser realmente algo definido, algo consistente, algo que vai dar ali, né, um voo bem lindo para eles poderem atingir lugares que Deus tem para eles, né? Eu sei que às vezes nós deixamos de ver a plenitude dos projetos de Deus na nossa própria vida, porque nós não nos deixamos anteriormente ser preparados, talhados, então que nós sejamos encorajadores desse trabalhar aí na vida dos nossos filhos mesmo, isso é bem importante. E uma coisa que eu também achei bem interessante é que uma flecha, quando ela está sendo preparada, se ela apresentar uma pequena envergadurazinha, ainda tem esperança. Né? Talvez você fale para mim assim, pastora do céu, eu estou ouvindo essas coisas, meus filhos já cresceram. Tem esperança para você endireitar essa flecha aí, antes de lançá-las para a fase adulta, para os sonhos de Deus, para os projetos de Deus. E o segredo, naturalmente, do que se faz com uma varinha, com uma flecha que está um pouquinho envergada, é você aquecê-la, né, e deixar ela bem quente e segurar bem reta até que ela esfrie, né, e aí você pode lançá-la. Então eu achei isso tão interessante, porque ainda que foram perdidas coisas, foi perdido tempo, os valores não foram plantados no coração como deveria, né, existe sim um caminho, você pode trazer essa varinha de volta para esse lugar ali da presença de Deus, retomar, sabe, a intercessão, segura ali bem perto o que você puder, sabe, e conte que Deus vai fazer a parte dele mesmo, porque tem uma parte sobrenatural que só Deus pode fazer, mas há esperança, sabe. Quando eu vi essa parte natural, achei tão interessante, porque segurando no calor, mantendo ali na linha bem retinho, né, vai ter essa correção ali, e então tem esperança sim em Deus, sempre há esperança. Nós temos um Deus que é especialista
em reverter tragédias e situações bem difíceis em bênção, em restaurar famílias, em restaurar relacionamentos. Então não perca a fé, não perca a esperança. Talvez você fale, meu filho já saiu de casa. Quero dizer que Deus é um Deus de milagres, sabe? Então a sua intercessão, a sua conversa, o seu conselho ainda pode alcançar esse coração. Eu sei que quando os nossos filhos saem da nossa casa, já na vida adulta, nós não temos mais esse mesmo lugar de autoridade, de fala, mas a gente ainda pode sim, né, ser uma fonte de conselho para eles, e deixa Deus te usar. Talvez você mesmo se arrependendo, pedindo perdão das suas falhas, pedindo perdão, né, realmente de como você não conseguiu comunicar, e sendo humilde, talvez traga um nível de quebrantamento. Esses concertos são lindos e Deus pode fazer grandes coisas, poderosas coisas no coração dos filhos, quando os pais, né, têm esse acesso. E também a sua oração, eu tenho certeza que vai alcançá-la onde ele está, né? Não perca a fé, não perca a esperança, isso é algo muito precioso que nós temos. É muito importante, né, enquanto nós estamos preparando as nossas flechas, enquanto nós estamos trabalhando durante todo o crescimento dos nossos filhos, o desenvolvimento, que nós possamos, assim, proporcionar um ambiente profético. Eu creio que um ambiente profético não é só no final de um grande culto, não é só quando realmente homens e mulheres de Deus levantam ali com palavras inspiradas pelo Espírito Santo tão certeiras, mas é um ambiente onde, durante todo o crescimento deles, eles vão ouvir palavras de apoio, palavras de bênção sendo liberadas em todo o tempo, palavras de afirmação, palavras-chave assim, porque muitas vezes os nossos filhos, né, eles precisam realmente ouvir esse incentivo, esse encorajamento, e a nossa boca, ela tem o poder de trazer vida ou morte, é a gente que escolhe. Então um ambiente profético é um ambiente onde os pais reforçam o que é bênção, né? Você não vai ficar acentuando as qualidades ruins, ou melhor, os defeitos ou as incapacidades, mas você vai abrir a sua boca para enaltecer aquilo que é forte, aquilo que é dom. Vamos agora para o terceiro tópico, então só para a gente lembrar: o primeiro, as flechas são dadas aos guerreiros. O segundo, prepare bem as suas flechas. E o terceiro e último aspecto que eu quero meditar com você nesse momento é atingindo o alvo. Quando chega essa hora de lançar as flechas, nós temos recentemente passado por isso, meu esposo e eu, né, já temos filhos maduros, adultos. O primeiro filho foi lançado quando foi para a faculdade, para estudar fora, e eu me lembro que a noite anterior nós nos reunimos como família, nos abraçamos e choramos, né, e foi um momento muito especial da gente abençoá-los, da gente declarar que ia ser uma fase muito linda e de conquistas e de reconhecimento de todas as autonomias. E aí eu lembro que no outro dia de manhãzinha, quando fomos levá-lo ao aeroporto, nós estávamos ali sorrindo, o abençoando, fazendo festa com ele, porque tinha chegado o grande momento de voar. Quando nós estamos lançando para algo que nós acreditamos, né, onde há uma convicção familiar, e muitos pais nos perguntam, como saber qual alvo é esse? Né, para onde eu estou mandando meu filho? Será que a gente está lançando por a direção certa? Isso também é algo que durante toda a caminhada, todo o processo, sabe, de crescimento dos seus filhos, você vai poder ir alinhando para onde você vai enviá-lo, porque Deus nos dá dons, talentos que apontam para esse chamado de Deus, pessoal. A Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar, e nós acreditamos que os dons, os talentos e os sonhos dos nossos filhos apontam para aquilo que Deus vai usá-los tremendamente. É muito gostoso, né, ver filhos sendo gerados para ministério, mas nós sabemos que não é só um ministério dentro da igreja, por exemplo, que ele vai poder ser um instrumento de Deus. Nós sabemos que tem tantas esferas na sociedade que precisam de homens e mulheres relevantes. Muitas vezes o seu filho tem sonhado com uma carreira na área de direito, na área de negócios, e você vai ver, na medida que ele cresce, essas características, esses dons sendo manifestados, assim, tipo, eu quero isso, e ele, né, tendo o coração queimando. Então você vai ter muita convicção, você vai ter paz, né, quando se constrói isso junto, e você vê que de repente ele está, então, indo para aquele lugar que você sabe que Deus vai poder usá-lo, e ele vai ser luz. Então isso é uma forma de você saber o alvo, de você estar ali torcendo junto, né, e abençoando o seu filho para aquilo, porque eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer algumas áreas de escolha dos filhos, e até atrapalham às vezes, né, essa área de escolha, de atuação, porque tem algo em mente, né? Nem sempre só o ministério, mas tem alguns pais que falam, nossa, eu sei que meu filho poderia ser uma bênção nessa área, ele poderia ser um grande médico, ele poderia, porque por razões diferentes que nos fazem almejar coisas e sonhar coisas para os nossos filhos. Mas Deus tem sim um sonho personalizado, Deus tem sim projetos pessoais, e nós precisamos assim realmente gastar esses anos na medida que eles crescem,
pedindo discernimento para Deus, né, os ajudando a reconhecer esses dons, esses talentos, essas coisas que deixam realmente o coração dos nossos filhos satisfeitos, porque isso é um grande sinal ali aonde eles serão úteis nas mãos de Deus. Então, voltando ali ao momento de lançar, né, as nossas flechas, depois chegou a vez da nossa filha também estudar fora, e eu me lembro também que foi chegando o dia, o nosso coração vai ficando apertadinho, mas no momento de deixá-la, porque daí agora dessa vez nós fomos deixá-la na faculdade, né, eu lembro que apertou o nosso coração na hora de dar aquele tchau, mas todo o tempo nós estávamos celebrando, festejando, e nós continuamos fazendo isso, porque é uma fase muito especial, onde todo o investimento que você realmente dedicou é testado, né? Porque agora toda a autonomia vai ser mostrada ou não, né? Tudo aquilo que está lá ou não vai ser evidenciado. E então é um momento de fé, de confiança, como tudo que a gente faz na vida, o justo ele viverá pela fé, né? E a hora que nós lançamos os nossos filhos, eu me lembro que eu me senti bem esticada a crer no cuidado de Deus, e eu me lembro que o nosso filho começou a dirigir bem pouco, né? Na verdade ele começou a dirigir já estando morando fora, e muitas vezes meu coração se apertava com aquele medo, tipo, será que tá tudo bem? E eu me lembrava que não cabia mais a mim, porque agora ele estava vivendo um momento onde eu tinha que descansar nesse cuidado de Deus. E da mesma forma, minha filha, foi muito gostoso vê-la resolvendo coisas e crescendo. E esse é um momento que nós somos realmente desafiados na nossa fé, na nossa maturidade e ver o quão valentes somos. Mas então, que nós possamos, né, realmente manter o nosso coração conectado com o Senhor, que nós venhamos crescer, né, nesse amor para com Deus, porque isso é o melhor legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, né, que nossos filhos que são flechas possam atingir o alvo. Esse é o desejo do meu coração para toda a sua casa, e eu quero te encorajar, seja firme na medida, ame na medida, dê atenção, sabe, não troque as coisas urgentes pelas coisas importantes. Os nossos filhos realmente crescem rápido. Se você tem filhos pequenos hoje, eu sei que você deve estar ouvindo isso de muitas pessoas, e eu quero só falar, é verdade. É bem rápido mesmo. Eu me lembro de ainda que eu entrei no quarto do meu filho para cobri-lo, ele era um adolescente e ele estava com a cabeça bem no alto da cama, no travesseiro, e os pés dele estavam para fora daquele colchão, e não era um colchão pequeno, era um colchão normal. Eu falei, uau, meu filho realmente é um homem, tá para fora já desse colchão. E eu lembro que aquilo me surpreendeu, eu falei, como passou tão rápido, sabe? Parece que um filme passou na minha cabeça. E tão rápido ele já estava realmente nessa fase, e em breve, né, Luciano e eu, seremos avós, e a vida passa, e a vida é maravilhosa. Então curta cada fase. Essa fase talvez que você possa estar aí vivendo com filhos pequenos, que é estressante, vai passar, vai ficar tudo bem, mas não negocie o fato de trabalhar bem as suas flechas, sabe? Gaste tempo, invista, deixa bem lisinha, deixa passar pelo fogo, sabe? Segura firme ali nos princípios, sabe? O nosso parâmetro ali é a palavra de Deus. Então, se você tiver que dar uma firmadinha para que fique bem certinho ali para fazer esse voo lindo para a glória de Deus, não hesite. Vale a pena, né? Então mantenha o ambiente da sua casa também esse ambiente profético de vida, de liberar a palavra de Deus, de liberar fé. Vai dar tudo certo, né? Que seus filhos possam ser poderosos na terra. Quero encerrar então essa meditação com uma oração pela sua família. Senhor, eu quero agradecer por cada família representada que nos assiste nesse momento. E eu peço que o teu Espírito possa encher de fé o coração desses pais. Eu sei que realmente é um grande desafio, mas os filhos de Deus vivem pela fé, Senhor, e nós queremos declarar que os nossos filhos serão poderosos na terra. Nos leva a esse lugar de temer a Ti, de uma forma que obedecê-lo seja o nosso prazer, Senhor, que nós possamos amá-lo intensamente e encorajar os nossos filhos a trilharem esse mesmo caminho de temor, de amor, de integridade na Tua presença, Deus. Eu quero declarar que todos os relacionamentos rompidos, interrompidos, possam ser, Pai, restaurados pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, e que aqueles que precisam de conserto possam realmente ter coragem de fazê-lo à luz da Tua palavra, Senhor, e na Tua presença, que o Senhor os leve a esse lugar de saúde nos relacionamentos, que nós possamos realmente como pais sermos esse referencial para os nossos filhos, que nós não tenhamos realmente preguiça, que nós não tenhamos medo de inserir aquilo que é correto, aquilo que é justo na vida dos nossos filhos, de educá-los, de trazê-los realmente a uma vida e uma conduta que agrada o Teu coração. Senhor, eu quero abençoar essas famílias e declarar que eles possam viver a plenitude daquilo que o Senhor tem sonhado a respeito de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe. Uau, que especial! Kelly, querida, muito obrigada por nos abençoar com princípios e experiências tão importantes. Como família, nós recebemos este olhar de uma mulher de Deus com uma perspectiva na família. E o que nos espera, então, na semana que vem será muito especial. Teremos uma outra convidada, Andréia Uber, com certeza trará algo muito importante ao seu coração. Queremos que você fique ligado aqui conosco e domingo que vem nós estaremos juntos. Continue acompanhando a agenda da Igreja da Cidade Online, porque a Igreja da Cidade Online é a sua igreja onde você estiver. Como aprendemos aqui, no chat também, ficou bastante movimentado e a interação que é bastante saudável. Eu quero orar com você junto com a Vivian e abençoar a sua casa e a sua família neste tempo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um programa Domingo em Família, Obrigada. Por esta segunda temporada, por essa mensagem poderosa da querida pastora Kelly. Obrigada. E que ela continue como a sua família, no propósito do Senhor, no caminho que o Senhor tem para eles. Obrigado por tantos frutos. E Pai, que cada um de nós, como pessoa, como família, possamos viver a Tua palavra, possamos aplicar as Tuas verdades para que o nosso lar seja um lar profético, um lar ativador do céu, um lar de experiências com Teu Espírito Santo. Pai, em dias desafiadores, que a Tua paz esteja em cada lar. Amém. Que a Tua justiça e que a alegria do Espírito Santo sejam marcas em nossa casa. Amém. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que tempo especial de crescimento. Nos vemos no próximo programa, Domingo em Família. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.